louvamos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus, né? Como o pastor tinha falado, a falarmos dos profetas, né? Então nós vamos falar sobre Jeremias essa noite. Jeremias capítulo 1 e versículo 5, vamos mostrar a chamada de Jeremias, né? Que diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profetas. Amém? Pode estar em nome de Jesus? Amém? Irmãos, é com muita propriedade falar de Jeremias, né? Jeremias, ele foi um profeta na época de Judá. O pai deles chamava Ilquias. Por liderança de Judá, né? Por causa das mensagens que ele transmitia para o povo, as mensagens de Jeremias, ninguém aceitava a mensagem dele, porque as mensagens dele eram de juízo, era de que Deus ia tratar com o povo de Judá por causa do pecado do povo de Judá. Se nós formos relatar toda a história de Jeremias, no capítulo 7, versículo 16, Deus não deixa Jeremias orar e interceder pelo povo. Quando ele diz, não ore e não interceda mais, porque eu não te ouvirei. Às vezes a gente oramos por uma pessoa e a pessoa não quer mudança. Aí Deus diz, deixa na minha mão. Eu trabalho como eu quero. Então, muitas das mensagens de Jeremias, em Jeremias ainda, no capítulo 18 e 18, se os irmãos puderem colocar aí, vai ver que reuniram um grupo de homens para ferir Jeremias com a língua. Então clamaram, vinde e maquinemos plano contra Jeremias, porque nem a instrução do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta deixaram de existir. Vinde e levantemos acusações contra ele. Não atendamos a nenhuma das suas palavras. Então veja bem, reuniram um grupo, porque não queria ouvir as mensagens que Jeremias transmitia. Porque as mensagens que ele falava era dura. Não é diferente na época de hoje. Tem muita gente que gosta de ouvir evangelho light. Light. Não pode falar assim, irmão, porque o irmão é isso, a irmã é aquilo. Que nada, a Bíblia nunca fala isso. Dos 4 evangelhos de Jesus Cristo, o único evangelho que Deus falou de amor foi o apóstolo João. Mas dos outros 4, Mateus, Marcos e Lucas, ele falou do inferno diretamente. Não foi fácil. E não será fácil. Então Jeremias, ele profetizava, a mensagem era dura. Os profetas da época de Jeremias, Ezequiel, Jeremias, Isaías, quando eles recebiam uma mensagem de Deus, as estranhas deles doíam, irmãos, porque a mensagem era forte. Outra coisa, tem muita gente que chega assim, eu vim aqui trazer um recado de Deus. Eu não aceito, porque Deus não manda recado para ninguém. Deus, ele fala. Recado é que está de mal com o outro. Por exemplo, se eu estou de mal do pastor Nelson, vai lá falar para o pastor Nelson isso, estou mandando um recado. Mas Deus não manda recado. Deus fala direto, cara a cara e boca a boca com o seu povo. Deus fala cara a cara conosco. E nessa noite, Deus está falando conosco, cara a cara, para nós ouvirmos e entender a sua palavra. Né? Mas o mais interessante da história de Jeremias, que o nosso tempo é curto,
Nós vamos falar, o negócio ia ser muito... Em Jeremias, no capítulo 32, e o versículo 1 em diante, nós vamos ver um negócio que vai... Nós vamos ver aí que Jeremias profetiza para Zedequias, dizendo para ele, olha, os caldeus vão invadir Jerusalém, vai destruir e vai botar fogo em tudo. Quantas vezes ele profetizou e Zedequias não gostou da mensagem de Jeremias? Ponha ele na prisão, ponha ele no calabouço, prende ele. Porque Zedequias não aceitava as mensagens que vinham da parte de Jeremias. Muitas vezes nós pregamos palavras aqui e tem pessoas que não gostam muito, né? Aí o pastor falou assim, falou assado, ué. Não, mas em todas as cartas do Apocalipse, no final do versículo, Deus diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça. Aí, Zedequias profetizava. Zedequias põe no calabouço. Prende ele. Irmão, não importa o que queira achar de mim ou de você. O importante é você permanecer na palavra. O importante é você pregar a palavra. O importante é você falar de Jesus. Não importa. Aí prendia ele. Só que estava prestes a acontecer o que ele profetizava. Os caldeus, os egípcios saíram e entrou os caldeus. Irmão, os caldeus não tiveram dó, os babilônios não tiveram dó de Israel, de Judá. No Salmo 137, versículo 9, se você ler lá, você vai ver que quando os judeus invadiram Jerusalém, ele pegava as crianças recém-nascidas no braço das mães e arremessava nas paredes, que lavava sangue às paredes. Deus disse, eu vou cobrar. Eles eram homens, pessoas ruins. Eram os caldeus, liderada por Nabucodonosor. 42 anos o império de Nabucodonosor prevaleceu. Mas depois da morte dele, a Babilônia virou um lixo. Morte, destruição. Mas depois foi liderada mais 22 anos por seu filho e um outro corregente chamado de Nabonido. Mas quando eles deixaram de mexer com aquilo que era sagrado de Deus, umas mãos misteriosas escrevem na parede, mostrando a glória de Deus para eles. Mas veja bem, Jeremias profetizou para o povo, olha, os caldeus entraram, irmãos, destruíram Jerusalém, botaram fogo, mas não escapou ninguém. Cativo para a Babilônia. Cativeiro. Só que veja bem, Jerusalém destruída. Mas se você olhar no capítulo 32 e versículo 15, Deus faz uma promessa a Jeremias. Mas parece, irmão, o pastor Nelson falou uma coisa bem clara, né? Parece que a Deus faz uns negócios de doido, né? A gente não entende nada que Deus faz, né? A gente quer entender os projetos de Deus. Aí Deus fala em Jó 37:15, sabes tu como Deus opera? Jó 38, verso 4, Deus fala assim, aonde estava tu, Jó, quando eu fundei a terra? Tu nem existia, eu já era, Jó, eu já era Deus, eu já estava no controle. Foi a mesma coisa que Deus disse para Jeremias, Jeremias, antes que tu nascesse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu já sabia que você era escolhido meu, era chamado para fazer a minha obra. Aleluia. Você essa noite é escolhido e escolhida para o chamado de Deus. E não vai adiantar você querer correr. Observa que Jeremias diz assim, eu não sei falar. Aí Deus diz para ele, não diga que você não sabe falar. Porque tudo quanto eu te mandar falar, você vai falar. E tudo quanto eu te mandar fazer, você vai fazer. Ou seja, você não pode dizer não para Deus, mas Deus pode dizer não para você. Se Deus disser não, é não, não discute, dá glória. Jesus. Se Deus disser sim,
Meu irmão, mas nem macumba, nem vela preta vai impedir de você ser abençoado. Deus vai abençoar você, acabou a história. Salmo 12, verso 5. Por causa do gemido e da oração do necessitado, eu me levantarei. Essa noite Deus se levanta e diz, a vitória é da igreja. A vitória é do seu povo. Não adianta mudar, irmãos. Não adianta, irmão. A bênção é minha e sua. Um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. É nosso. Mas Jeremias, no capítulo 32, 15, irmão, parece uma aberração, né? Como é que tudo destruído, pastora Lu, tudo acabado, e Deus faz uma promessa para Jeremias? Olha, isso é para quem crê. É para quem acredita. Deus diz assim, olha Jeremias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinha nessa terra. Eita glória. Ai Jesus. Ai Jesus, quem está lhe prometendo não sou eu, não é o pastor Nelson, quem está lhe prometendo a você é o Deus de Israel, é o Deus que não volta atrás com a sua promessa. Provérbios 16 e 1, do coração do homem é a preparação, mas da boca de Deus é a resposta. Irmão, ainda que o homem diga não, mas se Deus disser que ele faz, acabou a história. Se Deus disser que ele entra e acabou a história, não adianta discutir, aleluia, ele faz porque é Deus de milagre. Ah, Jesus, Deus de mistérios, chamar eu camandasse. Ai, Jesus. Oh, ai, Jesus de Nazaré. Tem bênção essa noite para nós. Parece ser uma loucura que Deus faz. Está destruída, está acabada. Às vezes nós olhamos assim, irmão, a gente não dá nada, né? Não vai acontecer nada. Aí Deus diz, eu ainda estou trabalhando ainda. Eu estou fazendo. Aos nossos olhos parece doideira que Deus faz. A gente não entende nada mesmo. Mas Deus promete a ele. Tudo destruído, tudo acabado, parece ser uma aberração. Mas Deus fez uma promessa. De repente, irmãos, aparece o tio de Jeremias. Eita Jesus. Aleluia. Quando você pensa que Deus vem daqui, Deus vem de cá. Quando você pensa que Deus vem de lá, Ele vem daqui. Eita glória, você não sabe de que lado vai acontecer. Eu sei de uma coisa, tenho a certeza, que a minha Bíblia, a tua Bíblia diz o seguinte, em Isaías, no capítulo 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está incluída para que não possa salvar. A mão dele está estendida essa noite para te abençoar e para te guardar. A mão dele está estendida para mim e você essa noite. Isso é a promessa de Deus. Mas só uma coisa, aparece o tio de Jeremias e oferece a ele uma terra. Mas quem tinha? De onde apareceu o tio de Jeremias? Né? Emanuel, filho de Salum. Chega lá e olha. Você sabe como é que Deus opera? Você não sabe. O que Deus tem para fazer é muito além do que você pode imaginar. É muito além do que você pode imaginar. E oferece a ele a compra de um terreno. E oferece a ele a compra de uma propriedade. Mas a cidade estava destruída. Anatólia também estava destruído. Mas o trabalhar não é do homem. O trabalhar é de Deus. Deus nunca trabalha segundo o intelecto do homem. Deus, ele diz, eu sou o que sou. Ele ainda é Deus. Deus não trabalha. Ainda pode montar projetos e projetos. Mas se Deus estiver na frente, meu irmão, a bênção é minha, é sua, ninguém vai mudar isso. Não vai mudar. Aí ele chega e diz aqui, ó. Sabe o que aconteceu? Lá no verso 16, ele vai dizer o seguinte. Depois que dei o alto da compra. Ei. Oh, glória. O alto da compra é o documento. Ah, Jesus. A Baruque, que era sucessor de Jeremias, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, agora ele agradece.
Eita glória. Tu não dá glória não, crente? Irmão, a igreja do arrebatamento, ela não é morta, ela é viva. Ela vai de glória em glória. Vai de glória em glória, de glória em glória. Vai de, não para, o crente não para. Aí Deus disse, olha, orei ao Senhor dizendo, 17, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra, e com o teu grande poder e com o teu braço estendido, não te é maravilhosa demais coisas alguma. Ele agradece a Deus, porque o auto da compra já estava assinado, já estava pronto. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, eita glória, Deus assina, Deus assina o documento e é seu essa noite. Deus assina a vitória e ninguém apaga ela. Deus assina e ninguém muda o negócio. Aleluia, oh glória, a presença de Deus aqui é muito forte. Deus assina, porque era Deus que estava na vida de Jeremias. É o Deus que te chamou e te escolheu. E mais ainda, o mais interessante da história é que Deus, lá no versículo 1, no capítulo 1, versículo 11, olha só o que Deus disse para Jeremias. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vê Jeremias? Aí ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Irmão, igreja do Senhor, se Deus lhe prometeu, eita glória, oh Deus de mistério, Deus vai cumprir a promessa que Ele disse. Deus vai cumprir o que Ele falou. Como Deus disse a Samuel, olha, e toda a palavra que eu disse à casa de Israel, nenhuma voltará para mim vazia. Eu cumprirei todas as minhas palavras. Jesus, era o ministério do profeta Jeremias. Deus nos chamou para isso. E o mais interessante, irmãos, é que depois que colocaram Jeremias, no capítulo 38 de Jeremias, e versículo número 16, colocaram Jeremias no calabouço. 37 de Jeremias, ou melhor, e versículo 17, Zedequias põe Jeremias no calabouço. Sabe como é que era o calabouço? De antes. Não era uma gaiolinha qualquer. Não. O calabouço de antes, irmão, era fundo, molhado embaixo, você não via nada. Não tinha saída. Mas escuta só, quando eu vejo Jeremias dentro do calabouço, eu vejo a igreja do Cordeiro. Sabe por quê? Porque Zedequias falou assim, foi lá e mandou o rei Zedequias soltá-lo, e o rei lhe perguntou, em sua casa em segredo, dizendo, há alguma palavra do Senhor? Aí ele disse Jeremias, ele disse, ainda na mão do rei da Babilônia será entregue. Irmão, não importa o que aconteça, a igreja do Cordeiro, ela sempre proclamará a palavra do Senhor. A igreja sempre vai proclamar a palavra, ainda que esteja em cativeiro, em calabouço. A igreja vai continuar falando do eterno amor de Cristo à humanidade, às nações, a todo mundo. Não vai parar, nunca vai parar. Enquanto Jesus não arrebatar a igreja vai proclamar a Jesus Cristo em todos os lugares. Bendito seja o nome do Senhor. Assim foi o ministério de Jeremias. Não pare, irmão, continue. Se Deus te chamou, não vai adiantar você querer correr. Eu estava falando para o pastor, eu queria tanto correr, irmão. Eu queria tanto correr desse negócio de ser pastor. Mas, como eu estava falando para ele, um dia eu deixei na minha casa, deixei minha Bíblia, deixei paletó e gravata, e fui num culto só de irmãs. Eu disse, ninguém sabe quem eu sou aqui mesmo, está tudo certo.
Fui do jeito que eu estou aqui. Ninguém sabe quem eu sou. Aí Deus começou a usar uma irmã lá, e vai falar com alguém. A irmã pula, vai vir na minha direção. Aí disse para mim assim: tu disseste que ninguém te conhece, mas eu te conheço. Diga, agora complicou o negócio. Deus disse: mas se eu te conheço, e tu disseste que tu não vai pregar minha palavra, se tu não pregar eu te mato. Eu digo: já estou pregando, Jesus, não vou morrer. Eu já estou pregando. E a irmã disse assim: não, nem chamei pregador, tem uma Bíblia aqui, pode pregar, irmão, que é você que vai pregar hoje. E eu tive que pregar naquele culto, irmão. E depois eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Porque Deus falou que ia me matar, e eu sabia que Deus mata mesmo, eu não sou doido. Não bati a cabeça em algum lugar para não acreditar que Deus faz. E Deus, Ele fez. Irmão, tem coisa que Deus faz que não dá para entender. 7 anos e 5 meses. Eu fiquei 7 anos só cuidando de igreja, de obra. Viajei para todo lugar, como eu falei para vocês. Um dia eu falei assim: pastor Nelson, hoje eu não saio de casa. Porque não tinha um dia que eu tinha culto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu disse: eu não vou sair daqui não. Vou ficar aqui em casa e ninguém vai me incomodar. Irmãos, e de repente chegou uma irmã. Ô, pastor, o senhor está em casa? Eu digo: ah, Jesus, ore por mim. Orei pela irmã. Passa meia hora, vem outro. Não sei se eu estava em casa. Ora por mim. Orei, foi embora. Digo: Jesus. Ninguém acreditava que eu ia ficar em casa. Irmãos, quando deu 11 horas do dia, chegou uma caravana de Jacareí. 5 carros de Jacareí. Aquele grupo de irmãos. Aqueles irmãos entrou tudo na minha casa. Eu falei: Jesus, eu numa prova, não tinha nem nada para dar para os irmãos comer. E eu disse: Jesus, e agora? Eu vou falar o que para esses irmãos? E de repente chegou 2 irmãs gestantes, com um carrinho de feira, 20 pão, presunto, mortandela, refrigerante, de misericórdia. A irmã disse: não, Deus mandou passar no mercado e trazer aqui para você aqui. Ele: tá bom, eu já sei qual é o mistério, deixa aqui. E os irmãos comeram, lancharam. E aí os irmãos disseram assim: nós podemos orar, pastor? Eu digo: pode. Nós fomos orar. E quando nós começamos a orar, Deus usou uma missionária de Minas Gerais e disse para mim assim: homem, tu disseste que tu não vai sair daqui. Tu não sai daqui e eu mando os meus vir até aqui, até tu aqui. Eu digo: Jesus de Nazaré. Vou sair, não vou ficar aqui não, irmão. Vou dar glória, porque o negócio é diferente. Você está entendendo como é que Deus trabalha? Deus mandou aqueles irmãos, irmão, entraram no poder de, meu Deus do céu. A irmã disse: irmão, você não pode ficar aí parado, você tem que sair daí. Eu disse: tá bom, irmão, então eu vou pregar, vou falar de Jesus até dizer amém, irmão. Então essa noite, quer dizer, a chamada que Deus tem com você, não vai adiantar você querer mudar e querer correr, mas continue falando de Deus. Continue trabalhando para Jesus, não desista. Foi a chamada de Jeremias. Aí Deus mostrou para Jeremias a onisciência, a onipresença e a onipotência. Quando ele disse: desde o ventre da tua mãe eu já te escolhi e sei quem você é. Você pensa que você vai se esconder de Deus? Você não vai. Deus sabe, Deus conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, cada veia do seu corpo, Ele sabe tudo. Ele é médico por excelência, doutor por excelência, advogado por excelência, juiz por excelência, doutor do doutor por excelência. Recebe essa noite milagre, recebe a cura. Eita! Recebe essa noite o milagre de Deus. Ele é médico por excelência. Em nome de Jesus, aplauda Jesus essa noite bem forte.